Senhor, amém? Amém. Vamos todos, neste momento, nos despojar de todos os nossos problemas, de tudo aquilo que nos aflige. Vamos dedicar este domingo em adoração ao Senhor, amém? Amém. Senhor, meu Deus e meu Pai, graças eu te dou pelo dia de hoje, graças eu te dou por poder estar na tua presença e por te conhecer e conhecer principalmente a palavra que o Senhor nos deixa a cada dia, para que sejamos pessoas não só melhores, mas pessoas mais próximas a Ti. Te peço, Senhor, neste domingo, que seja um domingo abençoado pelo Senhor, que a palavra aqui presente seja uma palavra vinda direta do céu, que nós possamos, Papai, abrir os nossos corações para enxergar e atender a Tua vontade nesta terra. Te peço por aqueles que estão a caminho, tira todos os empecilhos, tudo aquilo que não vem de Ti, que seja repreendido em nome de Jesus Cristo e que possam chegar na paz do Senhor na Tua casa. Te peço por aqueles que não possam vir, aqueles que estão enfermos, aqueles que têm vontade, mas não conseguem. Tira todos os grilhões, todas as correntes, todo aquilo que o inimigo intenta contra a vida destas pessoas. Tira tudo aquilo que impede e coloca-os em liberdade para vir te adorar, vir te amar e clamar pelo teu santo nome. Assim eu te peço pelo culto de hoje, te peço pela viagem do pastor Eric, da Sandra, da pastora Olívia, que seja uma viagem de descanso, que eles possam estar também, mesmo distante, te amando, te adorando e te honrando. Te peço também pela irmã Maria Ivone, guarda, Senhor, ela e toda a sua família, que o Senhor venha com a unção do teu Espírito Santo, emanando o teu poder e a tua cura sobre eles, sobre cada um deles. Assim eu te peço. Te peço pelo nosso culto, que seja um culto que nós venhamos sentir a tua presença e o teu amor, e venhamos aprender a cada dia mais com a tua palavra. Assim eu te peço em nome de Jesus, amém. Amém. Meus irmãos, vamos abrir a palavra de Deus no livro de Mateus. Mateus 8. Obrigada. Mateus, 9. No livro de Mateus, capítulo 9, versículo 14. Vieram depois os discípulos de João e lhe perguntaram: por que jejuamos nós e os fariseus muitas vezes, e teus discípulos não jejuam? Respondeu-lhe Jesus: podem acaso estar tristes os convidados para o casamento, enquanto o noivo está com eles? Dias virão, contudo, em que lhes será tirado o noivo, e nesses dias hão de jejuar. Amém? Amém. Só até aí podem se assentar. Meus irmãos, Deus é incrível. Ele é incrível. E quanto mais eu me aproximo da palavra de Deus, quanto mais eu alimento o meu espírito da palavra de Deus, mais eu vejo o agir de Deus. Ontem, Deus me deu essa palavra. Veio ao meu coração. E foi fluido de Deus. Essa palavra teria que ser uma palavra de pregação, não de abertura. De tanto que veio, sabe, é como se fosse assim, um rio de águas que começa a preencher a gente de uma tal maneira que vou com o que Deus me deu ontem, porque a misericórdia de Deus é enorme, amém? Então, meus irmãos, essa palavra me veio numa situação em que eu perguntava para Deus há muito tempo. Eu sempre perguntei para Deus, eu falava assim: Deus, eu não consigo entender a diferença entre promessa e jejum. Porque a promessa, ela é uma troca. Você promete algo para Deus e em troca você recebe alguma coisa de Deus.
né? Geralmente é esse processo que acontece quando você faz uma promessa. E o jejum? A gente tem o jejum de Daniel, de Esther, que ela estava em um período de aflição, e ela foi pedido o jejum de 3 dias para todo o povo judeu, todos fizeram e eles alcançaram a vitória. Então, parece uma troca também. Mas aí Deus foi me mostrando, nós fomos conversando, Deus e eu, e Ele foi me mostrando realmente qual é a diferença do jejum. Aqui a gente tem, vamos abrir rapidinho o livro de Atos 10, 30. Nós temos Cornélio falando, orando e jejuando. Cornélio era um centurião romano convertido ao cristianismo. Peraí, Atos 10, né? Atos 10, 30. Atos 10, 30 fala assim: respondeu-lhe Cornélio: faz hoje 4 dias que por volta desta hora estava eu observando em minha casa a hora 9ª de oração, e eis que se apressou diante de mim um varão de vestes resplandecentes, e disse: Cornélio, a tua oração foi ouvida, e as tuas esmolas lembradas na presença de Deus. Aqui, meus irmãos, respondeu-lhe Cornélio: faz hoje 4 dias que, por volta desta hora, estava eu observando em minha casa a hora 9ª de oração. E eis que apresentou. Aqui, na hora 9ª, tem evangelho? Tem algum de vocês que está falando em jejum? Está falando em jejum, né? 4 dias em jejum, não é? Aqui está traduzido como oração. Mas tem evangelho que é traduzido em jejum, e é jejum. Ele fez 4 dias de jejum, pedindo para Deus, para que alguém fosse falar da palavra de Deus para ele, fosse ensinar o mais profundo. E Deus tocou no coração de Pedro. Pedro não queria pregar para Cornélio, porque Cornélio era um romano, não era judeu. Era para eles, na palavra deles, era um gentil. E aí, Deus mostrou para ele, para Pedro, falando assim: não deixes impuro aquilo que eu purifiquei. Deus purificou Cornélio. E aí, o que aconteceu? Cornélio fez o jejum e recebeu a bênção que ele pedia. Mas aí nós temos Isaías, ai meu Deus, Isaías, vou correr aqui, Isaías 58, 5, falou a seguinte, Isaías 58, 5, Isaías 58 fala assim, não, peraí, 58, 5, não, eu acho que eu marquei. Não, é 58. Eu estou na errada. É isso mesmo, 58, 5. Diz assim: seria este o jejum que eu escolhi, que o homem um dia aflinja a sua alma, incline a sua cabeça como o junco, e estenda debaixo de si pano de saco e cinza? Chamarias tu isto jejum e dia aceitável ao Senhor? Porventura, não é este o jejum que escolhi, que solte as ligaduras da impiedade, desfaças as ataduras da servidão, deixes livres os oprimidos e despedaces todo o jugo. Então, o povo fazia um jejum nessa época de Isaías. Eles faziam um jejum
de usar roupas de pano de saco, baixava a cabeça, sabe, ficava com a cabeça pesada para baixo, né? Eles se mostravam a todos que estavam fazendo jejum. Porém, as atitudes não eram condizentes com o que Deus pedia, com o que Deus aceitava. As atitudes, eles colocavam as pessoas em servidão, eles faziam várias, depois leem com calma aqui, vai explicar maiores detalhes de tudo que eles faziam com o povo na época. Então não adiantava você estar fazendo jejum e por outro lado está mentindo, por outro lado está enganando, está deixando de fazer as obras de Deus. E aí que vem a parte que Jesus fala assim, os discípulos perguntam, os discípulos de João Batista perguntam para Jesus, por que seus discípulos não fazem jejum? Porque os discípulos de João Batista, eles eram bem religiosos, cumpriam bem as regras da religião. E Jesus foi quebrando as regras. Ele foi mostrando que não eram as regras que faziam as orações chegar a Deus. Jesus foi mostrando que o que fazia chegar a Deus eram os nossos comportamentos, os nossos bons comportamentos. E aí Jesus falou assim, por que o meu povo vai jejuar se eu estou aqui com eles? Ele fala, né? Os convidados, quem são os convidados para a cerimônia? Somos nós. Os convidados da cerimônia estão com o noivo. Eles são muito importantes. Tá? Então, você abre mão dessa vontade da carne, mas também você alimenta o teu espírito. Porque a nossa maior briga nessa terra é o espírito com a carne. A carne deseja tudo que não é bom para nós, infelizmente, né? E o espírito deseja tudo que é bom para nós. Porque tudo que Deus fala para nós fazermos vai resultar num bem para nós mesmos, para mais ninguém. E Ele, como um pai que deseja o bem do filho, Ele nos mostra. E ao mesmo tempo Ele dá um livre-arbítrio. Então, o jejum da igreja evangélica, ele é para que nós possamos ouvir a voz de Deus, para que nós possamos nos aproximar da voz de Deus e falar dos nossos problemas para Ele. Falar, Deus, esse é o problema. Ele está assim e está assim. O que fazer? E a gente vai conseguir ouvir, porque nós estamos alimentando o nosso espírito mais do que a carne. Não que a gente não alimenta a carne, a gente não tem jeito, é inevitável. Por isso que Deus fala que ninguém é santo aqui na terra, porque não consegue não alimentar a carne de alguma forma. Mas tem uma balança ali. Quem você mais alimentar é quem você vai alcançar mais. Então, meus irmãos, a palavra está falando, o jejum, ele é necessário para que possamos ter uma maior comunicação com Deus. E Deus explica, olha, meu filho, o seu pedido não está de acordo com o que eu preciso para você. E não vou poder te atender. Ou, ele vai falar, não, realmente, você precisa disso. Nós precisamos disso. Juntos nós vamos vencer essa batalha. Então, o jejum não é uma troca com Deus. E sim, ouvir a voz de Deus. Chegarmos a Deus, ouvirmos a voz dele e entendermos o que ele quer para nós. Porque o que ele quer para nós sempre é o melhor para nós mesmos. Amém? Eu agradeço a oportunidade, as palmas louvam o nome do Senhor Jesus. E assim todos nós cantaremos da bondade de Deus. Amém? A Eliana gostaria de uma oportunidade? Pode ser?
Graça e paz, amados. Amém. Nesse dia maravilhoso que o Senhor preparou para mim e para você, para desfrutarmos com alegria na sua presença. Bom estar aqui neste lugar, reunido com esse povo maravilhoso que é de Deus, né? Eu sou missionária da Igreja Batista Lagoinha de São Lourenço. Hoje aqui com vocês me traz a lembrança já da outra vez de quando me converti, a igrejinha assim tão aconchegante, tão gostosa, né? E é uma bênção poder estar aqui hoje com meu esposo, né? Sérgio Ponto. Quem diria? Mas é um prazer estar aqui e a palavra veio falar comigo hoje mesmo no livro de Isaías 58, né? Até o verso 12, que fala muito sobre a nossa condição na presença do Senhor. E nos dias de hoje, que são maus, né? Nós temos visto muitas situações, principalmente acometendo o povo de Deus. E Deus me deu uma palavra bem tranquilizante para o meu coração, porque a gente fica na dúvida, né? Mas que confusão, que coisa, que isso, acontecendo isso no povo de Deus, que não poderia acontecer, várias e várias situações, mas o próprio Senhor Jesus já profetizou, né? Que nesse mundo nós teríamos aflições. Mas ele também profetizou, mas tem de bom ânimo, porque ele venceu o mundo. E ele venceu como eu, como você, né? Como homem. E lá no livro de Isaías veio confortar meu coração também, só que é o 51, os versos 7 e 8 principalmente. Preste bem atenção. Porque eu creio que como Deus falou comigo, Ele vai falar com você também. Para nós nos aquietarmos nos dias que são maus. Levantai os olhos para o céu e olhai para a terra embaixo, porque os céus desaparecerão como a fumaça, e a terra envelhecerá como um vestido, e os seus moradores morrerão como os mosquitos, mas a minha salvação durará para sempre, e a minha justiça não será anulada. Agora o verso 7 é Deus, com certeza. Claro que para todo texto há um contexto, porque um texto sem contexto é um mero pretexto, né? Mas preste bem atenção o que Deus tem para aqueles que serão os remanescentes fiéis na presença do Senhor. Ouve-me, vós que conheceis a justiça, vós, povo em cujo coração está a minha lei, não temais o opróbrio dos homens, nem vos turbeis por causa das injúrias, porque a traços roerá como um vestido, e o bicho os comerá como a lã, mas a minha justiça durará para sempre, e a minha salvação para todas as gerações. Glória a Deus. Independente do que possa estar acontecendo, independente de mim, da minha condição, Deus fez e vai fazer, porque Ele é Deus sobre todas as coisas. Amém? Eu agradeço essa oportunidade e desejo um dia de vitória em nome de Jesus. Amém. E esse é o nosso Deus, né? Ele fala o tempo todo através dos seus servos. Meus irmãos, eu vou chamar agora o irmão José para vir à frente contar um lindo testemunho que ele passou nessa semana. Vem, irmão. Precisa subir um pouco, Não, mas senão vai faltar a filmagem aqui. Não, mas... Por favor. A paz do Senhor a todos. Amém. O testemunho que eu tenho para falar é assim, eu falo que Deus ele é bom sempre, né? Em todas as horas, até na hora que a gente não sabe, Ele é bom, né? Ele cuida de nós, né? E Ele está sempre nos vigiando, né? Nos olhando. E essa semana foi de manhã, acordei, aí recebo uma ligação, a minha filha desesperada falou: roubaram o nosso carro, o carro da empresa nossa que fazendo entrega. E aí
Eu falei, já liguei para a polícia, já foram atrás. O Ítalo, ele ficou lá 2 horas, praticamente lá, quase 1h30, 2, em poder deles, sem poder fazer nada. E ninguém sabia o que estava acontecendo. Nunca aconteceu, né? Primeira vez, graças a Deus, né? Foi a primeira vez. E aí fomos, aí demos queixa, tudo, aí roubou na porta de um cliente nosso, né? Aí esse cliente também se incomodou com isso e foi atrás, porque hoje em dia está tudo dessa forma, né? A gente não pode contar com a polícia, a gente tem que contar com os outros, né? E aí, quando foi de tarde, né? Aí o rapaz falou, eu já sei onde está seu carro, mas você deu queixa na polícia? Deram queixa, lógico, tem seguro, tem tudo, né? A gente tem, é de praxe acontecer essas coisas. E aí, falou, não, então tudo bem, né? Então deixa quieto, deixa pra lá. Quando foi meia-noite, a polícia ligou. E eu estava dormindo. E meu telefone não tocou. Né? Estava numa rua lá, quietinho. E eu não atendi, meu telefone não tocou, não sei porquê. Né? E ele fica no banheiro, eu deixo carregando, eu não deixo no quarto, né? Deixo no meu banheiro carregando. E aí não tocou, de manhã não consegui falar. Conseguiram falar comigo por intermédio do telefone da minha esposa, minha filha, né? Na hora de me avisar que tinha roubado e tal. E eu normal, nem meu telefone, nada de funcionar, né? E aí deixamos. Aí quando foi de noite ligaram, aí ligaram para minha filha, conseguiram falar com minha filha falou com meu filho, foram buscar o carro de manhã, quando eu acordo de novo, né? Aí meu filho fala assim, pai, pode pôr o carro para fazer entrega? Eu falei, filho, lógico, né? Você tem que pegar, só tem esse para fazer entrega agora. Não, já estou com a van aqui na empresa. Né? Ele falou, o carro já está aqui na empresa, já vou, pode pôr para fazer entrega? Eu falei, lógico, filho, nós estamos precisando. Mas como assim, já achou, você já foi buscar? Foi, pai, ele foi de madrugada, tal. Em todo o tempo, Deus me deixando lá, tranquilo, na paz. Eu também não tentei não me deixar, a gente fica nervoso, lógico, né? Mas tentando não me desesperar nesse sentido, levar a mercadoria, tudo, né? Até aí, tudo que acontece a gente sabe que é na vontade de Deus, né? E é para a sua glória, né? Aí quando foi mais ou menos 3 horas da tarde, aí o carro saiu, foi fazer entrega, não mexeram, não tiraram nada, estragaram algumas coisinhas lá, procurando rastreador, essas coisas, né, para dar tempo dele. O resto estava intacto, estava do mesmo jeito que eles levaram e devolveram o carro, né, com estéreo, carro, tudo. E aí, quando foi mais ou menos 3 horas da tarde, liga o rapaz da empresa, sua mercadoria já foi devolvida. Né? Como é possível? Porque assim, Deus, né? A única forma que Ele tem de provar o amor por nós, entendeu? Pelos filhos dele. E Ele me provou que Ele devolveu até a mercadoria. Glória a Deus. Eu não estava ligando para isso. Eu estava feliz por não terem mexido com o Ítalo, que é meu sobrinho, que trabalha comigo, filho da Marivone. E isso foi a minha alegria, mas maior alegria, de não terem mexido com ele. Agora o resto foi lucro. Glória a Deus. Foi para Deus mostrar para todos nós que Ele é Deus a todo tempo. Tá bom, gente? Eu agradeço a oportunidade. Pois é, mais uma vez eu falo, esse é o nosso Deus. É um Deus que cuida, é um Deus que, por mais que já usam a palavra Deus é fiel de qualquer modo, Ele é fiel, meus irmãos. É só nós nos aproximarmos dele, é só nós darmos a oportunidade dele agir na nossa alma, na nossa vida, no nosso coração. Ele é fiel conosco. E a palavra fala, né? Em todo tempo, dê glória a Deus. Em todo tempo.
seja tempos ruins, sejam tempos ruins, sejam tempos bons. Dê glória a Deus, porque tudo que Deus faz em nossas vidas é para o nosso bem. Amém? Agora eu vou chamar a irmã Diana para vir à frente falar das ofertas. Amém? E depois a pastora Ivonete vai orar. Cumprimento a igreja da paz do Senhor. Amém. Peço para os irmãos abrirem Gênesis 26. Amém? Amém. Sobrevindo fome à terra, além da primeira vida dos dias de Abraão, foi Isaque a Gerar, avistar-se com Abimeleque, rei dos filisteus. Apareceu-lhe o Senhor, ele lhe disse: não desça ao Egito, fique na terra que eu te disser, habite nela e serei contigo, e te abençoarei, porque a ti e à tua descendência darei todas essas terras e confirmarei o juramento que fiz a Abraão teu pai. Multiplicarei a tua descendência como as estrelas do céu, e lhe darei todas essas terras. Na tua descendência serão abençoadas todas as nações da terra, porque Abraão obedeceu a minha palavra e guardou os meus mandamentos, os meus preceitos e os meus estatutos e as minhas leis. Isaque, pois, ficou em Gerar. Versículo 12. Semeou Isaque naquela terra, e no mesmo ano recolheu 100 por um, porque o Senhor o abençoava. Enriqueceu-se o homem e prosperou-se, ficou riquíssimo. Possuía ovelhas, bois, grandes números de servos, de maneira que os filisteus lhe tinham inveja. Isaque, quando a gente fala de Isaque, eu não consigo ver Isaque de outra forma. Para mim, Isaque, é minha opinião, irmãos. Isaque é o filho do dono. Como assim? Principalmente de pequenas empresas. O filho do dono, ele é aquele que ele não é dono, mas a palavra dele tem peso de dono. Só que se der alguma coisa de errado, a mãe vem pra cima ou o pai vem pra cima como se fosse dono, como se você fosse dono. E você, eu falo porque eu sou filha do dono, e você diariamente descredibilizado. A sua palavra só vale se for o que a pessoa quer ouvir. Se for algo que a pessoa não quer ouvir, a pessoa, principalmente como é pequena, a pessoa conhece seus pais, vou falar com seus pais. Ou a pessoa meio que, coisas que eu já ouvi, só tá aí porque é filha do dono, não merecia. E normalmente o filho do dono, ele é o melhor de trabalho, ele primeiro a chegar, o último a sair, mas ele é diariamente descredibilizado. Eu vejo um pouco disso em Isaque. Isaque, ele teve um pai que ele foi fenomenal. Abraão, ele é conhecido como o pai da fé. Para ajudar, Isaque, ele teve filhos problemáticos. Esaú e Jacó, que roubou a primogenitura um do outro. Então, uma parte da história de Isaque se resume a Abraão, e a outra parte da história de Isaque se resume aos filhos. Então, ele tem uma pequena parte que ele vincula com o outro. Mas Isaque, ele foi um homem de muita fé. Ele foi reconhecido como um homem de fé em Hebreus 11, e, na minha opinião, acho que a parte que mais mostra a fé de Isaque a Deus, o temor de Isaque a Deus, foi quando Abraão pede Isaque como holocausto. Onde Abraão estava até o monte era 2 dias de viagem. Isaque, os historiadores falam que ele tinha em torno de 25 anos. Alguns falam que tinha um pouco menos, mas todos falam que ele já era homem. Nessa época ele já entendia o que estava acontecendo. Isaque viajou com o pai 2 dias, Isaque colheu lenha, Isaque carregou lenha, Isaque se deixou ser amarrado. Não estou comparando a fé de Abraão com a fé de Isaque. Abraão, ele era extraordinário. Abraão saiu do meio de idólatras. Isaque nasceu no berço da fé. Isaque conhecia Deus desde o primeiro dia da vida. Para Isaque ter fé é muito mais fácil do que para Abraão. Mas a gente não pode falar que a fé de Isaque era pequena. Porque para você deixar ser amarrado, feito de holocausto, na certeza que seu pai falou que seu Deus vai te salvar, não era algo fácil. Mas na situação que eu falei, estava vindo uma fome na terra. Isaque fez igual o pai, foi para Gerar. O mais inteligente seria descer para o Egito, que era uma cidade que era próspera e provavelmente lá você não passaria fome. Deus manda Isaque ficar em Gerar. Ficar em Gerar é assinar a sentença que você ia passar fome. Deus, ele não só faz Isaque semear na terra, colher na terra no mesmo ano, como ficar riquíssimo. Isaque, aqui, irmãos, a gente vê que a fé, ela não é um sentimento, ela é ato. Você tem que fazer, não é apenas ter fé, você tem que fazer. O Isaque, ele assinou, ele praticamente assinou a sentença aqui, ele e a família dele iam passar fome. Deus falou, vou ficar, quem obedeceu, vou ficar. Ele entregou a sua vida, ele não só ofertou a Deus o dinheiro, ele se ofertou a Deus. Ele ofertou a vida. O que não falo, ofertar, o dinheiro ele faz o mundo girar e
Mas o se ofertar a Deus, o dinheiro, ele é tão pouco. Você tem que se ofertar por inteiro a Deus. Como Isaac fez pela segunda vez. Isaac se ofertou por inteiro a Deus. Deus fez ele ser um homem riquíssimo. Assim, eu agradeço a oportunidade e as palmas são para Deus. Glória a Deus, aleluia. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Amém. Palavra linda, Diana. Eu creio verdadeiramente que o Senhor tocou no teu coração para trazer essa palavra. E em tempos difíceis, meus irmãos, é a obediência a prosperar. Hoje nós verdadeiramente estamos num tempo que não temos que olhar para as coisas aí fora. Nós temos que olhar para o Senhor. Nós temos que estar, como diz essa linda palavra, é a obediência. É a obediência à voz do Senhor, porque dali, né, é da tua obediência vai vir a tua prosperidade. Assim a palavra nos ensina. Então, meus irmãos, você que trouxe as suas ofertas, você também que não trouxe, vamos levantar neste momento a nossa mão para o alto, em nome de Jesus, e vamos estar orando a Deus, amém? Amado Deus, eterno Pai, Deus Todo-Poderoso, seja bendito o teu santo nome neste lugar, ó Pai. Os nossos corações estão tão gratos a Ti, meu Deus, porque o Senhor continua tremendo, grandioso, ó Pai, misericordioso sobre as nossas vidas. Abençoa cada mão estendida, Senhor. Derrama do Teu poder, da Tua provisão, da Tua bênção, Pai, da Tua prosperidade que vai muito além das riquezas, ó Deus. Tudo aquilo que o Senhor tem preparado para aqueles que Te servem, para aqueles que obedece. Senhor, abençoa este povo, é o que eu te peço. Abençoa as ofertas neste dia, Senhor. Faça prosperar, Senhor Deus, aqueles que temem a Ti. É que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. De louvor? Glória a Deus. Aleluia. Seja grandíssimo.
Glória a Deus, aleluia. Agora eu convido os irmãos também a abrir Gênesis, no capítulo 24. Amém. Aleluia a Deus. Que o Senhor continue a falar neste lugar em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, irmã de Deus, a bênção. Glória a Deus, seja bem-vinda. Aleluia. Gênesis, livro fácil de achar, né, irmãos? Amém. Capítulo 24, a palavra do Senhor diz assim: E Abraão, já velho, adiantado em idade, e o Senhor havia abençoado a Abraão em tudo. E disse Abraão a seu servo, o mais velho da casa, que tinha o governo sobre tudo o que possuía: Porém agora põe agora a tua mão debaixo da minha coxa, para que eu te faça jurar pelo Senhor, Deus dos céus e Deus da terra, que não tomarás para meu filho mulher das filhas dos cananeus, no meio dos quais eu habito, mas que irás à minha terra e à minha parentela, e daí tomarás mulher para o meu filho Isaque. E disse-lhe o servo: Porventura não quererá seguir-me a mulher a esta terra? Fararei, pois, tornar o teu filho a terra de onde saíste. Abraão lhe disse: Guarda-te, que não faças lá tornar o meu filho. Amém? Amém. Só até aí. Amado Deus, eterno Pai, Senhor de bondade, de misericórdia, apresentamos a Tua palavra diante de Ti, Senhor. Fala aos nossos corações, ó Deus. Desvenda todos os mistérios, ó Pai. Enche a nossa alma, Senhor Deus, com a Tua presença, com o Teu poder, com a luz, ó Pai, da Tua palavra. Ser com este povo, Senhor. Ser aqueles também que estão na internet, ó Pai. Nós sabemos que o Teu Espírito é Espírito de perto, é Espírito de longe, é aquele que acolhe, é aquele que cura e que liberta a todos. Em nome de Jesus, ó Pai, fala, Senhor Deus. Tranquiliza os corações, ó Pai. Coloca a Tua paz, a Tua alegria, Senhor Deus, dentro do nosso interior, ó Senhor. É o que eu te peço nesta manhã, em nome de Jesus. Amém. Amém. A igreja pode se assentar em nome de Jesus. Glória a Deus, aleluia. Nós vamos falar, né? Passado foi consumado, mas com Cristo foi. Cristo verdadeiramente morreu na cruz. O Pai o entregou para morrer por todos nós. Então Abraão, ele sentiu até o último instante aquilo que o Pai verdadeiramente haveria de sentir, de entregar o seu próprio filho, porque todo o pecado estava ali contido em Jesus. Então, meus irmãos, a gente vê Abraão, uma simbologia de Deus, e Isaque também com a própria oferta, né? Também simbolizava o próprio Cristo se entregando na cruz. Mas são muitas, verdadeiramente, as passagens que falam. Boaz também é um símbolo de Deus, porque ele foi o resgatador de Noemi. O Senhor, nosso Deus, é o nosso resgatador. Então nós vemos várias passagens. Davi, quando enfrentou Golias, a imagem do Golias é a própria imagem do anticristo. Ele falava blasfêmia, ele se irava contra o povo de Deus com toda a ira, com toda a fúria, e o destino dele foi a morte. E nós sabemos o destino daquele que já está derrotado, que é o inimigo das nossas almas. Então, assim, podemos anular o Velho Testamento? De maneira alguma, porque ela está trazendo menção ao novo, então aquilo que já aconteceu e vão acontecer nas nossas vidas. Amém? Essa palavra na qual nós lemos hoje, ela está falando de um servo, Eliezer. E para os irmãos entenderem, Eliezer era um homem forte da casa de Abraão. De colocar as mãos dele debaixo da coxa e ali jurar. Eu creio que seria uma expressão, uma forma, né, de confessar que ele não quebraria aquele juramento. E aqui esse servo, esse Eliezer, ele está simbolizando o Espírito Santo de Deus no Velho
Velho Testamento. Porque qual foi a missão que Abraão deu a ele? Vá até a minha cidade, no meio da minha parentela, no meio do meu povo, e escolhe uma esposa para o meu filho. Meus irmãos, se nós formos pensar, a grande missão do Espírito Santo de Deus é vir a essa terra e escolher e separar quem? A noiva de Cristo. Quem é a noiva de Cristo? Amém? Tem noiva aqui? Aleluia, glória a Deus. Você é o povo escolhido de Deus. Amém? O Espírito Santo de Deus tem nos tocado, meus irmãos, para que nós viéssemos a pertencer a esse Deus maravilhoso. Nós temos uma missão nessa terra. Aqui, Eliezer, ele tinha uma missão. Uma grande missão. Uma missão que não poderia ser dada para qualquer um. Não poderia ser, vai lá, escolhe, qualquer uma tá boa, só para consolar o meu filho. Porque neste período, meus irmãos, Isaac estava triste. Isaac estava triste e a palavra fala que Abraão queria consolá-lo. Por isso que ele enviou Eliezer a essa terra. Então todas essas palavras, só de falar, a gente já lembra do Espírito Santo de Deus. A gente já sabe que o Espírito Santo de Deus é o consolador das nossas almas. Amém? Então aqui foi dado e ele falou, não, eu vou. Mas chegando lá, talvez a moça não queira vir. Chegando lá, vai ser difícil. Então, Eliezer fala assim para Abraão, Abraão, não é melhor o seu filho ir até lá e escolher? E aqui, Abraão, ele fala de uma forma assim, no 6, ele fala assim de uma forma determinada, guarda-te que não faças lá tornar o meu filho. Então, não era para Isaac retornar à terra de seu pai. Guarda-te, não faça isso. Eu não quero que meu filho retorne. Eu não quero que o meu filho vá a essa terra. Então, meus irmãos, nós sabemos que Jesus Cristo já esteve nessa terra. Amém? Nós sabemos que Ele cumpriu todo o propósito da vida dele. Tudo aquilo que estava reservado, que aqui o Antigo Testamento já tinha anunciado, que Ele haveria de morrer pelos nossos pecados. E Ele morreu ali e ressuscitou, glória a Deus. E ali Ele viveu ainda 40 dias na terra. Ele ficou aqui na terra ainda 40 dias antes de subir ao Pai. E ele disse para os seus discípulos, olha, aguardem, fiquem em Jerusalém até que o poder seja descido do alto, que vocês sejam revestidos do poder. E este poder era o poder do Espírito Santo de Deus. Amém? Então ele ficou 40 dias antes de subir, mas só com 50 dias em Pentecoste é que desceu. Quem desceu? O Espírito Santo de Deus desceu à terra. Ali foi dado o início, meus irmãos, da igreja do Senhor aqui na terra. Ali era dado o início, onde o trabalhar do Espírito Santo ia estar em todos os corações. Aquele coração que recebesse, que o aceitasse, que o testemunho do Espírito Santo fosse tocado, né, e confessasse a Cristo, aqueles vão se tornar a esposa do Senhor. Amém? Mas a palavra fala também no 24:8 assim: se a mulher, porém, não quiser seguir-te, serás livre deste juramento, somente não faças lá tornar o meu filho. Então aqui está falando, olha, se você convidar, chamar uma mulher para o meu filho Isaac, e ela daquele juramento no qual ele tinha feito a Abraão. E eu digo para os irmãos, o Espírito Santo de Deus, e eu vou estar ligando Eliezer e o Espírito Santo de Deus hoje, o Espírito Santo de Deus tem tocado nos corações. O Espírito Santo está lá à porta como Cristo, tocando. É tempo de ouvir a minha palavra. É tempo de tomar um posicionamento.
Nós sabemos que as coisas estão rápidas demais. Nós estamos num tempo que tudo é muito rápido, né? Antes a gente pensava, a gente descansava, não, agora a gente já procura. Não. É tudo muito rápido, meus irmãos. Mas neste tempo, o Espírito Santo continua falando aos corações. Mas infelizmente, muitos vão fazer como esse exemplo que ele estava dando. Se a mulher, porém, não quiser, não te receber, não aceitar as tuas palavras, o Espírito Santo está livre desse juramento. Mas haverá aqueles também que vão ouvir esta palavra, que vão ser tocados pelo Espírito Santo de Deus e vão dizer: eu quero seguir este caminho, eu quero seguir, eu quero fazer parte, eu quero pertencer à noiva de Cristo, eu não quero ficar de fora. Amém, meus irmãos? Eu não quero ficar neste mundo, eu não quero ficar nessas terras, né? E aqui também fala, quando mais uma vez, mas não faça o meu filho voltar para lá, meus irmãos. Nós sabemos que esse encontro não vai ser aqui na terra. Cristo não vai retornar antes desse casamento, ele não vai pôr os pés aqui. Por isso que Abraão coloca de uma forma que a menção já é direcionada ao Senhor Jesus Cristo. Ele não vai colocar os pés na terra para ter o encontro com a sua amada, com a sua noiva. Onde vai ser esse encontro? Nos ares. Onde vai ser esse encontro? Nas nuvens, né? Esse encontro vai ser ali tremendo, vai ser maravilhoso. É aquilo que nós mais almejamos nas nossas vidas. Mas continuando a missão de Eliezer, então ele sentiu o peso daquela missão. Imagina, ir numa terra estranha, escolher uma esposa para o senhor dele, tanto o senhor Abraão, como depois ele fala que Isaac era o seu senhor, né? Então os dois. E ele faz uma oração, meus irmãos, vamos estar lendo no 12, 24:12, que diz assim: ó Senhor, Deus de meu senhor Abraão, dá-me hoje bom encontro e faze beneficência ao meu senhor Abraão. Eis que eu estou em pé junto à fonte de águas, e as filhas dos varões dessa cidade saem para tirar água. Seja, pois, que a donzela a quem eu disser: abaixa agora o teu cântaro para que eu beba, e ela disser: bebe, e também darei de beber aos teus camelos, seja a quem designaste ao teu servo Isaque, e que eu conheça nisso que fizeste beneficência ao meu Senhor. Então ele fez ali um acordo com Deus, né? Que quando ele chegou nessas terras, ele foi até a fonte de águas, e ali, meus irmãos, ele não sabia quem queria escolher. Como que eu vou escolher? Havia um determinado horário que as moças, as donzelas, elas iam tirar água. Mas aí, como saber? Então ele fez esse acordo com Deus, que ali mostraria que Deus estava nesse propósito, estava com ele, estava direcionando. E quem direciona o Espírito Santo de Deus é o próprio Deus. É o próprio Deus que enviou. É o próprio Deus que está no controle de todas as coisas, meus irmãos. Então ali saiu uma donzela na qual a palavra fala que era muito formosa, que era virgem, que era dedicada, ela era atenciosa, ela se dispôs a dar água, tanto para Eliezer como para os camelos, que a quantidade de água para os camelos era uma quantidade assim absurda. Não é qualquer pessoa que ia se dispor a fazer este serviço. Então, eu estou falando isso para os irmãos, as características da noiva de Cristo. A característica da noiva de Cristo, que somos nós, povo de Deus, a igreja do Senhor, de qualquer maneira. Pura, virgem, sim. E nós temos que ser puros, livres de pecado, ou procurar, meus irmãos, de todas as formas, se distanciar do pecado.
O próprio Espírito na qual eu estou falando, ele toca no nosso coração quando nós fazemos alguma coisa errada. Sabe, muitas vezes a nossa mente com o Espírito é aquela luta, mas essa luta, a carne querendo falar, mas o Espírito Santo de Deus, ele fala ao nosso espírito. Por isso que há essa luta eterna. Mas que possamos dar ouvido à sua voz e cada vez nos tornarmos, meus irmãos, puros, santos, irrepreensíveis diante do nosso Deus. Amém? O trabalhar do Espírito Santo nessa terra é grande. O trabalhar do Espírito Santo nessa terra é árduo. Mas nós temos que louvar essa presença maravilhosa que habita hoje dentro de nós, meus irmãos. Porque o Senhor em todo o tempo, eu digo para os irmãos, eu já disse aqui algumas vezes, o Senhor, ele é Deus de comunhão. Ele não é, Deus está distante, Deus não está vendo, Deus está longe, ele está lá no céu. Verdadeiramente sim, mas Deus em toda a extensão da sua palavra, quando ele criou o homem, quando ele criou Adão, imagina o Criador descer todo final de tarde para ter comunhão com a pessoa criada. Ele fazia isso porque ele queria ter comunhão com o homem. O grande Deus descia, meus irmãos, para conversar com Adão. Amém? Em todo o tempo, este mesmo Deus esteve com o povo de Deus, em toda a palavra, seja em forma de nuvem, seja em forma de coluna de fogo, seja em forma do que for, em todo o tempo Deus estava presente. Depois ele via Jesus Cristo, Emmanuel, que é Deus conosco. Aleluia. É Deus presente em nossas vidas. E depois que o Filho foi, ele viu quem? O Espírito Santo. Então Deus não é aquele que abandona, que larga a mercê, que deixa o seu povo na mão do inimigo que está aí fora. Ele é Deus presente conosco, dentro das nossas vidas, mesmo quando passamos por agonias, por aflições. Em todo o tempo o Espírito Santo está conosco. Como meu esposo testemunhou hoje, né? Grande sim, é triste, a gente fica com um sentimento de agonia, né? De roubo, meu Deus, o inimigo está entrando, e aquele sentimento ruim. Mas se eu não falar que a glória de Deus foi maior, meus irmãos, eu vou mentir neste lugar, porque a glória de Deus é maior, o cuidado de Deus é maior, o zelo de Deus, até mesmo para testemunhar para o meu sobrinho, até um detalhe quando ele ficou preso. Quando ele ficou em cativeiro, esse período, ele, nós não vamos fazer mal nenhum a você, nós não vamos mexer com você. Eles deram R$5 para ele ir embora. Aí, não, 5 é pouco, eu vou te dar mais 10. Aí deu tempo, deu mais 10 para ele, pegou um Uber para ele ir embora. Eu não sei se é normal isso acontecer, mas bandido fazer isso, eu tenho a impressão que não é muito de costume. Então, assim, até mesmo para aumentar a fé desse meu sobrinho, que eu amo muito, tenho muito carinho por ele, trabalha conosco. Então, a gente vê o cuidado de Deus em tudo. Então, é tremendo Deus, quando a gente deposita a nossa confiança, a nossa fé, a nossa esperança em Deus em todo o tempo, meus irmãos. E segue essa palavra em nome de Jesus, que ali ele pergunta se pode ir à sua casa, e Eliezer pergunta de quem que era filho, e também era dos parentes de Abraão, na qual Abraão tinha recomendado para que ele fosse. E ali, na sua casa, na casa de Rebeca, abrigaram os camelos, deram palha. Só que, como eu falo, o Espírito Santo de Deus, ele é focado. E ele falou, eu não vou me alimentar enquanto eu não falar para os seus pais o que eu vim fazer aqui. E ali ele falou, né, da missão de levá-la até o seu Senhor, né, de levar a terras distantes. A palavra fala que era mais de 1.000 quilômetros. Meus irmãos, eu já dirigi mais de 1.000 quilômetros e é longe. Mais de 1.000 quilômetros a distância da terra dos cananeus até as terras de Abraão. Então era a camelo. Eu não consigo nem imaginar como que era essa viagem, né? Então nos dá a dimensão de uma distância grande.
E ali ele confessou as suas intenções com aquela moça de levá-lo, de conduzir até o seu Senhor. E a palavra fala que eles aceitaram, mas que ela poderia ficar, se ela poderia ficar mais alguns dias. E transmitiram isso para a própria Rebeca: você irá? E ela falou: eu irei. Eu sinto na palavra de Deus, meus irmãos, a pressa. Eu sinto, não, vou ficar aqui, vou ficar mais um tempo, vou despedir. Não, na madrugada eles já se levantaram e foram. Na madrugada ali, não, é agora, é rápido. Então, quando você receber esse convite, meus irmãos, eu não sei a vida de cada um, eu não sei o que está te distanciando da presença do Pai, da presença do Filho, da presença do Espírito Santo de Deus, mas o Senhor, Ele tem pressa. É tempo de conserto, é agora. O tempo de ir, de seguir nessa caminhada é hoje. E ela falou assim: eu irei com Eliezer, eu estou pronta. Parecia que era uma noiva que já estava assim, só aguardando. Amém? Né? Nós costumamos nos preparar tanto tempo, e faz enxoval, e faz isso. Ela não. Para você consertar é hoje. A pureza dentro dos nossos corações é hoje. Meus irmãos, a palavra ela nos ensina que quando falamos que não saia da nossa boca a palavra torpe, palavra que entristeça o Espírito Santo de Deus. A palavra até fala: não entristeçais o Espírito Santo de Deus. Então a conduta da noiva não é de entristecer o Espírito, é de aproximar o Espírito Santo em nós. E não de afastar. O Espírito Santo é uma pessoa, e da mesma forma que Ele está perto, Ele também, com a nossa conduta, Ele pode se afastar. Não que Ele não desampara, não é isso, mas não entristeçais o Espírito Santo de Deus. Amém? E seja pronto para esta caminhada. Amém. E ali eles foram, meus irmãos, e ali eles foram nessa jornada. E eu falo para os irmãos, no dia de hoje, nós estamos em plena jornada como Rebeca estava. Nós estamos nessa caminhada rumo ao encontro com Cristo. Nós estamos nesse momento, meus irmãos, para chegar nesse momento tão desejado que era Rebeca com Isaac, a igreja com Cristo. Nós estamos nessa jornada. Essa jornada é longa? Sim. Essa jornada pode ser complicada? Pode. Mas maior é o Deus que está conosco. Ele fala que não vai nos ligar, mas Ele estaria conosco em todo o tempo. Então essa jornada é Deus nos preservando. É Deus, como a própria palavra fala, que Ele nos guia. O Espírito Santo te guia. O Espírito Santo que nos conduz até Cristo. O Espírito Santo que nos conduz até a presença do nosso noivo. Ele veio a este mundo, meus irmãos. Ele teve missão neste mundo. A todos nós, a todos. Como a própria palavra fala, uns vão aceitar, outros não, meus irmãos. Mas Ele veio para nos convencer do pecado, da justiça e do juízo. Sem essa presença do Espírito Santo de Deus em nossas vidas, vamos andar, e Ele é tremendo, e Ele é maravilhoso em nós. Ela é constante. Eu diria para os irmãos que muitos se perdem no caminho. Eu diria que muitos falam: não vou andar nesse caminho, não, vou fazer o meu querer, a minha vontade, eu vou seguir a outros deuses, eu vou seguir o que eu quiser, mas não se dispõe nessa caminhada que muitas vezes pode ser longa, permanecer firme até o verdadeiro propósito de estar na presença de Jesus Cristo. Então que nenhum de nós, meus amados, que nós não venhamos a nos perder no meio do caminho, porque grande é o trabalho do Espírito ainda nas nossas vidas. Essa caminhada nós vamos aprender os frutos do Espírito. Então os frutos do Espírito é o amor, é a paciência, é a alegria, é a bondade, é a benignidade, é o domínio próprio. Amém? Por isso que eu creio que essa distância acho que tinha que ser um pouquinho maior ainda.
para ser trabalhado tudo isso no ser humano. Para tudo isso ser trabalhado, desenvolvido, né? Que o Espírito Santo possa tocar em cada área da tua vida, para que haja essa transformação, em nome de Jesus Cristo. Por isso que essa caminhada é longa, meus irmãos, mas ela é firme, ela é fiel, ela é maravilhosa, ela é tremenda. Jesus Cristo, ele foi para a glória, como eu falei, mas a palavra fala que da glória ele estaria intercedendo pelo seu povo, ele estaria intercedendo pela sua noiva. E se vocês olharem comigo, esse capítulo, meus irmãos, só para curiosidade, o capítulo 24 de Gênesis é o maior capítulo de Gênesis. Ele tem 67 versículos. É o maior capítulo dentro do livro de Gênesis. Então ela repete muitas coisas, ela fala muitos detalhes para os irmãos verem a importância que o próprio Deus dá a esse encontro, essa união de Rebeca com Isaac. Porque depois disso, meus irmãos, continuando a palavra, Abraão ele morre. Quem assume agora a parte patriarcal é o próprio Isaac com Rebeca. Então o Senhor, ele dá uma importância muito grande a este capítulo. A palavra fala, ainda no capítulo Gênesis, capítulo 24, versículo 62, a palavra fala assim: ora, Isaac vinha do caminho do poço de Lai-Roi, porque habitava na terra do sul, e Isaac saíra a orar no campo. Isaac estava aguardando a sua noiva, orando. Isaac estava aguardando a chegada da sua noiva para que ela tivesse um bom caminho, para que ela chegasse até ele bem, para que tudo desse certo, todo o plano de Deus. Ele fez isso orando. Amém, meus irmãos? É igual a Cristo. Cristo está na glória com o Pai, intercedendo. Ele está lá junto ao Pai, para que nós venhamos a ter a graça, para que nós venhamos a ter a fé, para que nós venhamos ter a força de todos os imprevistos do caminho, mas que nós possamos chegar até a Ele. Amém? Então Cristo verdadeiramente está conosco. Cristo é o nosso Deus tremendo na terra. Aquele, meus irmãos, que muitos têm largado no meio do caminho. Então hoje a menção é essa: vamos aguardar Cristo, meus irmãos, de uma forma pura, santa, irrepreensível. Não deixa qualquer coisa te fazer perder a comunhão. Não deixa qualquer coisa te fazer perder esse contato com o Espírito Santo que hoje habita em você. Amém? O trabalhar do Espírito Santo de Deus, ele é constante em nossas vidas. Ele não deixou, porque o homem, quanto mais ele se aproxima de Deus, mais puro, mais santificado ele vai ficando. As nossas vestes que vêm na presença do Senhor, cheia de manchas, o Senhor vai purificar. Acontecer. Aqui, essa palavra fala claramente: Rebeca, eu irei, eu tomei a minha posição. Você já tomou sua posição de pertencer à noiva de Cristo, de fazer parte desse plano maravilhoso de Deus? É isso que Ele quer para as suas vidas. Ele não quer que você desista. Ele não quer que você venha a ficar no meio do caminho por causa desse ou daquele problema. Problema nós vamos ter em todo o tempo nesta caminhada. Mas o Senhor, meus irmãos, tem outro detalhe maravilhoso que a palavra fala, que a Rebeca, ela recebeu muitos pingentes, ela recebeu pulseira, ouro, bênçãos ali quando ela falou que iria, e até mesmo antes, ela já tinha, quando ela deu água aos camelos, né? Então, grandes bênçãos o Senhor tem para entregar para nós ainda nesta vida. Como Ele entregou para Rebeca, bens, ouro, né? Tal. Mas o Senhor tem bênção para entregar para o seu povo aqui. Mas maior ainda, são as bênçãos reservadas na glória. Isso sempre não dá nem para mensurar, não dá nem para contar. Então,
quando a gente vê as bênçãos de Deus ainda neste mundo, os livramentos, porque quando eu falo em bênção, envolve tudo, meus irmãos. Principalmente a graça do Senhor sobre nós, nos livrando do mal, e em toda sorte de bênção mesmo que Ele tem reservado para aqueles que confiam nele. Então, meus irmãos, isso a gente já se alegra. Isso a gente já fica assim, Senhor, nem mereço tanto. Mas maior ainda é o que está reservado para o povo de Deus. Então permaneça firme, meus irmãos, nessa caminhada. Que o Senhor possa ainda falar aos corações dos irmãos. Que os irmãos não permitam que nada venha te tirar da comunhão do Espírito Santo. E se tem algo para ser consertado, que seja hoje, que seja agora. E que você não venha negar a presença do Espírito Santo sobre a sua vida. Amém? Assim eu agradeço a oportunidade. As palmas engrandeçam o nome do Senhor. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Eu gostaria de convidar o pastor Mauro. Vem fazer uma oração em nome de Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Amém. Glória a Deus. Amém? Amém. Para a palavra gloriosa, né? Eu estava ali vendo ali quantos litros ela deu para os camelos, né? Eram 10 camelos. Segundo as estatísticas do camelo, cada camelo bebe 130 litros de água. Entendeu? Ou seja, 10 litros de água a cada 60 segundos. São 13 minutos tomando água sem parar. Eram 10. Imagina que ela fez naquele dia. Amém? Olha só, a água fala assim: você está tirando água aqui nessa manhã. Não importa quantos bichinhos, mas eles estão bebendo da melhor qualidade. Amém? Amém? Já começou bem. O pano de fundo, né, no início foi tremendo, né? Já foi tremendo, já mostrou ali, né, a festa que o Senhor vai fazer, né? E o Abraão determina como que vai ser, e a mulher vem e ali, e ele também fala, né? Não, a mulher que chegar aqui e der primeiro água com 2 bichinhos, né? Olha o seu amado e fala assim: ó, coisas tremendas o Senhor já fez com você aqui nessa manhã. Amém? Querido Pai, graças te damos, Senhor. Sabemos que nessa manhã o Senhor já quebrou grandes julgos, Pai. O Senhor já determinou, Senhor, como que vai ser a festa de cada um aqui, Pai. O Senhor já determinou, Senhor, o nosso encontro, como que vai ser, Pai. Não é encontro qualquer, Senhor. Muitos não acreditam, muitos não entendem. Mas nesta manhã, o Senhor visitou algo, Senhor, não só aqui, mas nos lares também, Pai. O Senhor entrou com providência, Pai, em algo, Senhor, que seria impossível, Pai. Até o testemunho daqui, Senhor, é um testemunho, Senhor, que muitos não podem contar, Senhor, porque a presença do Senhor é notória, Senhor. Nós pudemos ver o Espírito do Senhor passeando neste lugar, Senhor, abraçando cada um nesta manhã, Senhor, e cuidando do que é seus, Pai. Nós somos filhos, Pai, não abandonados, Pai. Nós somos filhos, Senhor, coroados pelos céus, Pai. Há coisas grandes, Senhor, para ser desvendadas, Senhor. Há muitas coisas grandes, Pai, na qual os nossos olhos não podem ver, Pai. Mas o que foi preparado para nossas vidas, Senhor, é algo extraordinário, Senhor. Tanto, Senhor, que é os céus que não contempla, Senhor. Nesta manhã os céus desceu nesse lugar, Senhor. Nesta manhã, Senhor, ou seja, o nosso convite, Senhor, foi um convite, Senhor, algo, Pai, ou seja, impossível para o mundo, mas porém possível para os seus filhos, Pai. Estamos saindo daqui, Senhor, dando glória. Estamos saindo daqui, Senhor, dando, ou seja, sorrindo de alegria, Pai, porque o casamento está chegando, Pai. O casamento é certo, Pai. O teu Espírito está aqui, consolando cada um nesta manhã, Pai. Então, Pai, regozijamos, Senhor, e recebemos esse dia, Senhor, como um dia, Senhor, que o Senhor nos chama nessa manhã, no nome de Jesus. Amém? Amém?
Meus irmãos, com as mãos levantadas, que o amor de Deus, nosso Pai, a graça do Senhor e Salvador Jesus Cristo e a doce comunhão e consolação do Espírito Santo de Deus esteja em cada um de nós e que todos digam amém. Agindo Deus, quem impedirá? Agindo Deus, quem impedirá? Vamos em paz, as palmas louvam.